Há 3 anos contraí meningite bacteriana. Eu moro no sul da Flórida e não acredito que houvesse um surto ocorrendo na época. Não tenho certeza de como peguei a doença ou de quem a peguei. Comecei a desenvolver sintomas graves, incluindo dores de cabeça intensas, confusão, sonolência, náusea e falta de apetite. Mas quando as alucinações começaram, percebi que tinha algo muito sério. Eu estava deitada doente na cama enquanto meu marido estava no trabalho. Foi então que ouvi uma voz de criança chamando mamãe do andar de baixo. Achei estranho, pois nós não tínhamos filhos. Mesmo assim, me arrastei para fora da cama para verificar o andar de baixo, chamando o nome do meu marido. Obviamente ele não respondeu porque estava no trabalho. A dor de cabeça que eu tinha ficou insuportável, então voltei para a cama pela segunda vez. No entanto, quando me deitei, ouvi outra voz vindo de baixo. Desta vez a voz disse: "Olá." Peguei o telefone e liguei para o meu marido, assustada e frenética, contando-lhe que estava ouvindo uma voz assustadora de criança dentro de casa e que achava que estava alucinando. Ele percebeu pelo meu tom de voz o quanto eu estava aflita, então ele saiu mais cedo do trabalho para me levar ao hospital. Enquanto esperava por ele, troquei de roupa e tive que correr para o banheiro para vomitar. Enquanto estava vomitando, ouvi outra voz, desta vez vindo de fora do banheiro. Não consegui entender o que foi dito, nem mesmo tinha certeza se a voz era a mesma da vez anterior. Eu estava perdendo a cabeça. Não fui diagnosticada até chegar ao hospital. Os médicos me disseram que, se não fosse tratada, a doença poderia ser muito séria, até mesmo fatal. As alucinações que eu estava tendo eram bastante incomuns, mas não eram desconhecidas. Recebi antibióticos por meio de injeção assim que cheguei ao hospital. Meu marido ficou comigo na sala por algumas horas. Fui informada de que teria que ficar lá por alguns dias a 1 semana, devido à gravidade dos meus sintomas. Por volta das 22h, meu marido teve que ir embora, pois tinha trabalho no dia seguinte. A enfermeira me disse para chamá-la se eu tivesse algum problema. Apesar de ainda me sentir horrível, acabei cochilando rapidamente. Tive um sonho em que meu ex-marido estava no quarto, olhando para mim e falando. Ele dizia coisas terríveis sobre meu marido atual. Ele alisou minha cabeça e disse que estava contente que eu estava bem e que veio assim que viu que meu marido saiu. Ele começou a desabafar sobre o quanto detestava meu marido atual e como queria matá-lo. Ele continuou acariciando minha testa e depois saiu do quarto. Eu frequentemente tinha pesadelos sobre meu ex-marido por causa de como nosso casamento tóxico e abusivo terminou. Acabei acordando em um estado sonolento e tonto, olhando ao redor do quarto. Havia uma cadeira em frente à minha cama, mas não havia ninguém sentado nela. Isso não era assim quando meu marido saiu, e isso me assustou. Eu estava com medo de que o homem do meu sonho tivesse se materializado na realidade. Não havia como ter certeza do que estava acontecendo, pois os efeitos dos antibióticos e da minha já estranha condição estavam mexendo comigo. Voltei a adormecer depois de um tempo, mas acordei na manhã seguinte com a enfermeira no quarto. Contei a ela sobre o sonho vívido que tive, e ela ficou um pouco séria e disse que não era um sonho. Ela explicou que um homem que disse ser meu primo David me visitou na noite anterior. David era o nome do meu ex-marido. Ele disse a ela que era meu primo e que veio me ver porque estava preocupado. A enfermeira me disse que ele parecia normal e não havia nada que a fizesse suspeitar dele. Ela disse que ele estava falando coisas normais e que parecia genuinamente preocupado comigo. Isso me deixou perplexa e alarmada. Fiquei mais confusa do que nunca. Depois de explicar melhor, a enfermeira chamou um médico. Ele me disse que os antibióticos podem causar delírio, afetando minha capacidade de distinguir entre sono e vigília, explicando que isso poderia ter contribuído para que eu visse e ouvisse coisas que não eram reais. No entanto, o fato de ter visto meu ex-marido, que estava fora da minha vida há muito tempo, me deixou pensando. Enviei uma mensagem para David perguntando o que diabos ele estava pensando quando veio me visitar e como soube que eu estava no hospital. Mas, dado o estado de sonolência e os efeitos dos antibióticos, não tenho certeza se o que ouvi era realmente o que ele disse. De qualquer forma, fui liberada do hospital na semana seguinte. Trabalhei como enfermeira em vários hospitais e instalações antes do hospital atual em que trabalho. Trabalhei em um hospital geriátrico a 30 minutos da minha casa. Já tinha experiência em lidar com pacientes idosos, então nada disso era novo para mim.
Havia trabalhado neste hospital por apenas algumas semanas e logo você entenderá o porquê. Era minha segunda a última noite neste hospital. Sem o meu conhecimento, comecei o turno do cemitério e estava exausta, com várias horas de sono negativo. Fui designada para a ala de Alzheimer. Os pacientes dessa ala gostavam muito de mim. Minha presença, como uma jovem na casa dos 20 anos, entre os idosos que vagavam por suas mentes, era uma lufada de ar fresco para eles. Parecia que eu os ancorava ao presente, algo que eles geralmente tinham dificuldade de fazer sozinhos. Naquela noite, estava lidando com vários pacientes, mas um deles estava particularmente agitado. Seu nome era Lena. Era a primeira vez que eu lidava com ela. Ela continuava me falando sobre vozes que ouvia e um homem vestido de preto que via no canto do quarto. A outra senhora no quarto dela pediu para que eu fechasse a cortina antes do meu turno começar, para que Lena deixasse em paz. A outra senhora sorria sempre que eu estava por perto, mas falava pouco e era muito esquecida. Como meu turno começou por volta das 21 horas, a maioria dos pacientes já estava dormindo até 23 horas, mas Lena continuava acordada. Sempre que eu entrava no quarto, ela estava assustada com as supostas vozes que ouvia e com o homem de preto que a observava do canto do quarto. Não vou negar que isso estava me deixando desconfortável. Eu acreditava que, em sua mente, Lena realmente via e ouvia essas coisas, então eu a entendia e tentava acalmá-la, apesar do meu próprio desconforto. Tentei acalmar Lena, segurando suas mãos, dizendo que estava tudo bem e que ela não estava sozinha. Eu estava lá para ela, apenas a um chamado de distância. Isso pareceu acalmá-la por um tempo. Da próxima vez que entrei no quarto, ela estava dormindo. Quando a maioria, se não todos os pacientes, estava finalmente dormindo, a noite parecia passar mais devagar, quase como se o tempo estivesse andando para trás. Por volta de 1 ou 2 horas depois, eu estava na sala de linho, reabastecendo meu carrinho, quando ouvi um som no quarto. A sala estava relativamente escura e tranquila, e a porta estava fechada, então ouvir um barulho me pareceu estranho. Virei para ver, mas não vi nada e continuei com o que estava fazendo. Então, de repente, senti o que só posso descrever como uma mão no meu ombro. Olhei para o meu ombro, dei um pulo e gritei, mas não havia nada lá. A sala estava vazia. Saí rapidamente para o corredor e olhei ao redor, mas não vi nenhuma enfermeira por perto e o corredor estava completamente silencioso. Não tive outra opção senão voltar ao que estava fazendo. Continuei abastecendo meu carrinho até que estivesse cheio, depois virei para encarar a porta da sala de linho. No momento em que fiz isso, caí no chão e comecei a gritar, meu coração na garganta. Havia um homem vestido de preto do lado de fora da porta, olhando para mim através do vidro com um sorriso sinistro. Meus gritos foram altos o suficiente para acordar toda a ala. O homem desapareceu da vista pela janela de vidro da porta. Segundos depois, a porta se abriu e uma das minhas colegas enfermeiras entrou para me ajudar, já que eu estava em estado de histeria. Perguntei a ela se ela viu o homem vestido de preto, e ela respondeu, que homem? Não tem mais ninguém aqui. Verificamos todos os quartos da ala e não havia ninguém vestido de preto. Meus gritos também acordaram Lena, que começou a falar sobre as vozes novamente, sem saber que os gritos eram meus. Perguntei a ela como era o homem de preto e se ele estava sorrindo, e notei que suas sobrancelhas se franziram enquanto ela falava. Ela perguntou como eu sabia, e mesmo com meu coração ainda disparado, senti que ele pulou uma batida quando ela disse isso. Ela começou a gritar, tire-me daqui, ele está vindo. As outras enfermeiras entraram para acalmá-la, e eu fui transferida para outra ala naquela noite, trabalhando com outro colega. Eventualmente, acabei indo para casa mais cedo, porque estava tão abalada.
No dia seguinte, mandei uma mensagem para a chefe de enfermagem informando que meu próximo turno seria o último, que a experiência tinha me traumatizado e que eu não queria mais trabalhar naquele prédio. Recebi uma resposta amigável, o melhor que poderia esperar. Nunca fui diagnosticada com nada e nunca tive alucinações. Eu estava ciente dos efeitos da falta de sono, mas isso era algo de outro nível. Não sei se minha mente estava me pregando peças com base no que Lena me contou a noite toda, mas a sensação da mão no meu ombro e a imagem do homem sorrindo por trás da porta coincidiram com a descrição que Lena havia dado várias vezes. Foi um daqueles acontecimentos sobrenaturais inexplicáveis, pelo menos eu espero que tenha sido o único antes da próxima história. Certa vez, fiz um match com uma garota no Tinder chamada Francesca, com quem ainda sou amiga. Ela tinha uma manga de tatuagens no braço esquerdo e realces vermelhos no cabelo. Nossa primeira saída, de certa forma, se é que podemos chamar de encontro, foi totalmente animadora. Fomos explorar um hospital abandonado juntas. Ficamos empolgadas com a ideia de explorar um local tão intrigante e assustador. Francesca parecia confiante e à vontade com a ideia, o que me deixou mais tranquila. Peguei-a em sua casa, que estava a apenas 10 minutos de distância, e de lá dirigimos por 20 minutos até chegarmos ao hospital abandonado. Durante esses 20 minutos de viagem, tivemos a oportunidade de nos conhecer um pouco melhor e nos acostumar com as personalidades uma da outra. Quando finalmente chegamos ao hospital, Francesca me disse para estacionar em uma área deserta. Não tínhamos lanternas especiais ou equipamentos avançados, então usamos as lanternas dos nossos celulares. Francesca parecia conhecer bem o hospital abandonado e nos levou para a escada que levava ao andar de cima. Embora estivéssemos empolgadas, estar sozinhas em um lugar assim à noite era assustador. No primeiro andar, Francesca estava falando tão alto que eu quase quis pedir para ela falar mais baixo. Eu estava preocupada em sermos descobertas por causa do tom alto de sua voz. No entanto, à medida que subimos para os andares superiores, nos sentimos mais à vontade para falar em um volume normal. Francesca me assegurou que a polícia não costumava aparecer lá e que, se houvesse outras pessoas no local, provavelmente seriam outros exploradores. Mas ainda assim, não havia sinal de outra luz no corredor, e isso me deixou apreensiva. Enquanto explorávamos o hospital, ouvimos sons ecoando pelo poço das escadas de emergência de onde tínhamos acabado de sair. Alguém estava subindo as escadas. Rapidamente, Francesca começou a nos guiar por um labirinto de corredores. Estávamos correndo, e estar em um lugar assim à noite com apenas uma pessoa desconhecida era aterrorizante. Ela parecia saber para onde estava indo, mas eu estava apavorada. Finalmente, encontramos uma sala grande com uma janela no teto. Para escapar, tivemos que caminhar sobre tábuas de madeira estreitas, suspensas acima do chão a uma altura de cerca de 3 metros. O pensamento de cair daquela altura me aterrorizava, mas não queria parecer medrosa. Segui Francesca, e nos sentamos em uma viga no topo de um pilar, com os pés balançando sobre o vazio. Eu perguntei a ela se ela era da polícia, mas ela ignorou minha pergunta como se não tivesse ouvido, e então repetiu para eu descer com um sorriso estranho no rosto. Francesca e eu decidimos descer rapidamente, mas o homem estava indo na direção das escadas. Apenas conseguimos alcançar a janela e pular para o lado de fora antes de ele entrar na sala. A experiência me fez perceber o quão perigosa nossa exploração realmente era. Eu me senti aliviada por termos escapado, mas também estava zangada com Francesca por nos colocar em uma situação tão perigosa. Voltamos correndo para o carro e trancamos as portas. A adrenalina ainda estava correndo forte em nossas veias enquanto dirigíamos embora.
Paramos em um restaurante para pegar algo para comer e compartilhar nossas histórias. Ficamos mais próximas depois daquela experiência e continuamos amigas até hoje. A exploração do hospital abandonado nos uniu de uma maneira única, e a situação perigosa que enfrentamos nos fez perceber o quão imprudente foi nossa decisão de entrar lá. Foi uma história para contar, uma lembrança que sempre teríamos, mas também uma lição sobre os perigos de explorar lugares abandonados à noite.